Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você assistir essa live logo depois que passar. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa, essa forma na qual a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Rodando aí digital, eu gravo os programas do Sempre um Papo já há uns 20 anos e deposito aqui, onde você está assistindo no YouTube, ou se tiver no Facebook ou no Instagram, é no YouTube, que estão mais de 400 programas realizados em auditórios, em teatros, em diversas cidades brasileiras, que tem aí, entre muitos, o nosso querido Sérgio Abranches, que está aqui nos assistindo agora, até agora calado, modestamente calado, coisa que ele não vai ficar daqui para frente, e eu envio as minhas melhores saudações para o senhor. Muito bem, doutor Sérgio Abranches, uma felicidade tê-lo novamente aqui conosco. Pois é um prazer voltar ao Sempre um Papo. Dessa vez nós vamos falar sobre o quê mesmo? É o seguinte, gente, a gente faz o 15 minutos de papo todos os dias. O escritor Sérgio Abranches está em um escritório com as paredes decoradas por quadros. Sobre a mesa há diversos livros. E hoje essa live, esse tempo, esta 1 hora é dedicada ao mais recente trabalho do Sérgio, o Tempo dos Governantes Incidentais, publicados pela editora Companhia das Letras. E muito legal, porque o Sérgio lançou esse livro já tem o quê? Uns 2 meses, Sérgio? Foi na virada do semestre, né? Isso. E aí a gente foi lá tornando elástico esse tempo de fazer essa conversa com vocês, mas o dia é perfeito, porque o Sérgio vai falar do trabalho e à medida que ele for falando, vocês vão entendendo o que ele quis dizer agora na prática, com o resultado das eleições que saíram ontem. Então, Sérgio, faz, por favor, uma apresentação do seu livro para a gente começar o nosso bate-papo aqui, mais um, que com muita alegria eu recebo aqui nesse ambiente do Sempre um Papo. Tá bem. Olha, o argumento começa com o final da Era do Imprevisto, né? Meu outro livro sobre a grande mudança que a gente está vivendo no mundo. E lá eu já falava um pouco das dificuldades que a democracia vinha enfrentando, mas eu resolvi fazer uma coisa mais diretamente voltada para a política, né? E aproveitei, eu vinha já pensando muito sobre a política contemporânea no mundo, e porque eu escrevia um artigo toda semana, todo domingo, para o blog do Matheus Leitão. Parou quando ele migrou para ser colunista da Veja. E lá, basicamente, eu falava sobre a política dos outros países, né? Mais do que sobre a política brasileira. E aí, eu fui me dando conta de que, na verdade, ao passar pelos problemas que os diferentes países estavam enfrentando, eu encontrava algumas características que tinham a ver com o meu argumento original, de que nós vivemos uma grande transição, a sociedade está em fluxo, esse fluxo é uma tormenta para as pessoas, porque deixa todo mundo inseguro, né? As coisas sobre as quais a gente estava acostumado a lidar estão desaparecendo, a sociedade está ficando cada vez mais digital e as formas de proteção social, de representação política estão deixando de fazer sentido para uma parcela crescente da sociedade. Bom, isso aí produz reações de medo, né? Reações de insegurança, e isso acabou indo para a política. E aí a gente assistiu àquela onda de eleições em que as sociedades estavam muito polarizadas e que levaram à vitória de populistas da ultradireita, ultranacionalista, né, com um discurso ao mesmo tempo de ódio e uma promessa de que comigo vai ser tudo diferente. Nós vamos acabar com a globalização, vamos acabar com a ameaça dos imigrantes, vamos acabar com a democracia, enfim, e vamos resolver o seu problema.
e evidentemente que não resolvem, né? E eu olhando para esse tipo de governante, alguns deles em países que já tinham pouca tradição democrática, como o Viktor Orbán na Hungria, que conseguiram rapidamente mexer as regras para destruir o jogo democrático, da mesma forma que alguns aqui à esquerda na América do Sul fizeram, né? O Chávez, a partir de um determinado momento, o Evo Morales tentou e acabou não conseguindo, mas basicamente esses governantes, e por outro lado em países com tradição democrática, como Estados Unidos e o Brasil, que de repente se viram diante de uma ameaça inesperada, de um governante autocrático que começava a enfrentar as instituições, a confrontar as instituições, a tentar pular as decisões da justiça, interferir no funcionamento das instituições independentes de freios e contrapesos, que são essenciais à democracia. Mas, olhando o conjunto da obra, eu dizia, olha, são governantes incidentais. Eles foram eleitos em eleições atípicas, que rompem com o padrão eleitoral anterior. Isso aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Hungria, aconteceu em outros países. E ao romperem esse padrão usual de formação de governo de oposição, eles conseguem chegar ao poder com promessas muito vãs, promessas que eles não vão cumprir. E por isso eu dizia, se não conseguem acabar com a democracia antes de terminar o primeiro mandato, não vão para o segundo. Eles não se reelegem. Né? E eu, brasileiro, eu vi que isso tinha acontecido também no plano infranacional. Né? Não era só o presidente. Né? Quer dizer, o governador do Rio, por exemplo, que foi eleito junto com o Bolsonaro, Wilson Witzel, daqueles incidentais assim de fôlego curtíssimo, né? Não durou um ano. Então, você teve vários casos como esse, né? E agora eles estão começando a ser demitidos pela população, que não encontrou aquilo que esperava deles. Eles não são capazes de entregar o que prometem. Né? Então, esse é o argumento central do tempo de governantes ocidentais. E, por outro lado, quer dizer, quando eu terminei o livro e entreguei para a editora, logo em seguida veio a pandemia. Então eu combinei com a editora e disse, não, eu vou retomar o livro, vou fazer um último capítulo, uma última sessão, um pós-escrito, falando da pandemia, porque já havia ali praticamente todo o primeiro semestre já tinha andado, a gente já sabia um pouco do que, embora eu tenha, junto com esse pós-escrito, eu escrevi um conto para uma promoção da Amazon BR, que quis fazer um livro, um e-book de contos sobre a pandemia com as agências literárias brasileiras, e eu fiquei dando tratos à bola como é que eu ia fazer a timeline do conto, né? Quanto tempo o conto duraria em termos de confinamento do personagem. E aí eu achei um número assim bem exorbitante, falei assim, no 150º mês de confinamento, dia de confinamento, né? Ou seja, ele ficou 150 dias isolado. Bom, eu estou quase a 260 e ainda não tem perspectiva de acabar, né? Então, não era uma visão ainda completa da pandemia. Mas eu vi ali que já tinha algumas questões importantes que têm a ver com o argumento do governantes ocidentais. Primeiro, a pandemia cortou esse processo de polarização radicalizada. Ela interrompeu esse processo, porque numa sociedade que está vivendo essa aflição de uma doença desconhecida, invisível, que ameaça a vida de todo mundo e que já perdeu pessoas queridas por conta do vírus, não tem lugar para o ódio. Né? Quer dizer, você começa a sentir uma necessidade de solidariedade, de encontrar o outro, não de rejeitar o outro. Né? Então, as pessoas, na solidão do seu confinamento, nas dificuldades desse isolamento
compulsório, elas começam a rever uma série de posturas que elas tinham antes. Não acontece com todo mundo, evidentemente que tem uma opção de gente psicótica que não consegue ter sentimentos adequados, mas as pessoas normais, elas começam a rever a sua vida. E é uma questão aí que eu chamei a atenção nesse pós-escrito, que é a seguinte: você pode, em determinados momentos da sua vida, escolher estar só. Se isolar para pensar na vida, ou para escrever um livro, não é? Para ver o que você vai fazer da vida, que você não está gostando daquele emprego. Enfim, tem várias circunstâncias nas quais a gente, de repente, diz assim: eu quero ficar uns tempos sozinho aqui para poder arrumar minha cabeça. É completamente diferente de você ser informado que você não pode botar o pé na rua, porque senão você pega uma doença que te mata. Aí não, aí você tem um isolamento compulsório que te faz sentir solidão, porque não foi um isolamento voluntário, que você pode interromper a hora que você quer, né? E essa solidão, ela traz efeitos. Então, além dessas revisões da vida, também, certamente, nós vamos ter síndrome de estresse pós-traumático ao sair da pandemia, não só pelas pessoas que a gente perdeu, mas por ficar praticamente um ano inteiro confinados, não é? Forçosamente. Agora, por outro lado, nós redescobrimos a rede social, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Isso sim é uma novidade, não gravar e colocar o programa, mas fazer o programa online como a única alternativa possível, nos deu uma outra visão, né? E a plataforma que a gente usa para fazer reuniões como essa, o Zoom e o Google Meetings, etc., eles tiveram um aumento exponencial da quantidade de pessoas que passou a usar, porque elas descobriram que a única forma de conviver é a convivência digital. Então, de repente, a cyberesfera, que era um pouco uma coisa assim, uma visão assim meio difusa, meio apagada na nossa consciência, né? Ela se transformou numa coisa real. Nós vivemos hoje mais tempo na cyberesfera do que na sociosfera, do que no mundo social concreto, físico, né? E, finalmente, eu acho que a gente descobriu que essa ideia de jogar tudo fora por conta da austeridade fiscal e acabar com os sistemas públicos de saúde, etc., mata numa circunstância dessas, né? Então, houve um resgate do legado da social-democracia no pós-guerra, que criou a rede de proteção social contemporânea, que criou o serviço de saúde público, ou reforçou, né, modernizou ele. No caso da Alemanha, por exemplo, foi criado na época do Kaiser, quer dizer, foi criado no século XIX, mas ao longo do século XX, sobretudo no pós-guerra, a Alemanha aperfeiçoou o sistema dela, né? A França e o Reino Unido. O Boris Johnson, que é um governante incidental, quase sendo demitido, pegou a Covid e teve que reconhecer que a vida dele foi salva pelo Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, né? Que o partido dele tentou destruir durante décadas, desde a Margaret Thatcher. E por imigrantes, então, 2 imigrantes. Exatamente, por imigrantes. Então, já tinha esse efeito que eu coloquei como pós-scriptum, né? E acho que agora está ficando claro que o que era uma hipótese bastante especulativa e arriscada, que era o tema central do tempo dos governantes incidentais, está se comprovando absolutamente verdadeiro, né? E isso é sempre um prazer, quando você escreve um livro apostando numa coisa e ela acontece, você fica salvo, né? Você é salvo da sua ousadia pela realidade. Vamos dar uma voltadinha aí? Pergunta muito simples. Isso tem data? A sua teoria, a forma com a qual você viu esse contexto político e social do Brasil, vamos falar do Brasil, tem data? Tem um marco aí, 2018? Tem alguma coisa que aconteceu que provocou isso? Porque foi ao longo de 2018, 2019, em que eu comecei a olhar com mais detalhe para esses países, né? E a ideia, na verdade, ela me veio
da hipótese mesmo, quer dizer, do termo governantes incidentais, ela me veio do caso da... Agora eu não me lembro qual é o país, cara, que o sujeito, um comediante, e... A Ucrânia. Ucrânia? Talvez. Realmente não me lembro. Mas ele era um comediante que tinha um programa na televisão em que ele fazia um presidente que tinha virado presidente por acaso, né? E se transformou num programa muito popular. Era uma crítica humorística da realidade política do país dele, né? E ele foi eleito. Ele resolveu se candidatar e foi eleito, e ainda fez, logo em seguida da sua eleição, ele fez 70% do parlamento, né? Então, eu disse, cara, é isso, esses caras entram por acaso no poder, né? E saem também de forma meio incidental. E aí me veio essa hipótese que eles são governantes incidentais. É um tipo de governante novo que a gente não tinha visto no passado, né? Quer dizer, um aventureiro como Trump que sai do mercado imobiliário, né? E de um talk show, um programa na televisão, e que de repente come por dentro as lideranças do Partido Republicano e chega no poder, né? Ou um capitão, um ex-militar fracassado, que era um deputado obscuro, né, sem importância nenhuma, nunca propôs um projeto que prestasse, nunca presidiu uma comissão, nunca fez nada relevante e, de repente, se candidata e ganha as eleições quase no primeiro turno. Isso aconteceu num país chamado Brasil. Apenas como a título de definição, me ajuda aí. Incidental, insiders, essas palavras que têm surgido na imprensa, elas se assemelham ou você consegue estabelecer parâmetros de diferença? A ideia do governante incidental é o cara que chega por acaso na política, ou pelo menos na disputa presidencial, resolve se aventurar, porque ele acha que tem muita gente como ele insatisfeita com o que está acontecendo, e aí resolve, eu vou me candidatar. E aí ele é ajudado por uma tempestade perfeita, que infelicita o país e ajuda ele a se eleger. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Porque está todo mundo com raiva, estava todo mundo com problema, estava todo mundo ressentido, tinha uma rejeição muito grande ao PT aqui, tinha uma exacerbação da polarização nos Estados Unidos por conta da eleição do Obama, né? Quer dizer, uma parte da história é que o Trump foi eleito por causa de um sentimento racista, que ficou indignado com o fato de ter tido um presidente negro e com medo de que isso voltasse a acontecer. E não por acaso, né, aqui também é um presidente muito racista. O racismo estrutural chega ao poder depois de uma luta enorme para evitar, para tirá-lo do poder, no caso dos Estados Unidos, e ele volta. Então, a incidentalidade é essa, né? Quer dizer, é que esse tipo de indivíduo jamais seria eleito presidente do seu país em circunstâncias outras, sobretudo em tempos normais, né? Você faria uma diferença, Sérgio? Desculpe me te interrompendo, que foi meu Não, claro, né? Isso aqui é bom, né? Você faria alguma diferença classificando os países por poderes, por modos de governança? Por exemplo, na Inglaterra, que é parlamentarista, seria diferente? Você crê que isso pode ser um fator que influencia? Não, claro que no presidencialismo ele exacerba a natureza autocrática do regime, né? Mas, olha, a Hungria é parlamentarista e o Reino Unido também. E lá tem governantes incidentais. No caso da Hungria, destruindo a democracia. No caso do Reino Unido, fazendo absurdos também, contestando a Suprema Corte, né? E num processo que já o está afastando da maioria conservadora. Veja, a diferença fundamental é que no caso do Reino Unido, que é um parlamentarismo puro e sem presidente, né, uma monarquia simbólica, o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, né? Mas
para ele ser eleito pelo parlamento, perdão, o que ele tem que fazer? Ele tem que liderar o partido num processo eleitoral. E aí, quando o partido, sob a liderança dele, ganha as eleições, ele é, então, confirmado primeiro-ministro. No caso do Boris Johnson, foi até pior, né? Foi ainda mais incidental, porque a Theresa May foi forçada a renunciar por causa dos erros que ela cometeu no caso do Brexit, né? E aí, o Boris Johnson atropelou e se apoderou do cargo de primeiro-ministro, meio que na marra, assim, entre os conservadores. Mas logo em seguida ele faz uma eleição e tem uma vitória estrondosa. Se ele fizesse uma eleição hoje, ele perderia para o Partido Trabalhista. Tá certo? Quer dizer, então, eles são de fato governantes de fôlego curto. Eles só vivem o mandato deles só dura enquanto durar as condições excepcionais. A diferença é que, no caso do parlamentarismo, por exemplo, essas condições podem se dissipar mais rapidamente. Isso. Né? 2 anos. E no presidencialismo você tem que esperar. Você tem que esperar o final do mandato do presidente, a não ser que ele sofra um impeachment, algo assim. Mas, então, o presidencialismo é mais rígido. Ele, de fato, é mais rígido do que o parlamentarismo. Bem, você utilizou a palavra tempo como primeira palavra do seu livro. Eu gostaria que você falasse dessa palavra, o tempo que acabamos de falar sobre os tempos que os poderes, que o jogo político determina, é esse. Essa palavra, ela pode ser aplicada daqui para frente, Sérgio? O tempo? Olha, ela pode por causa de várias questões, né? Primeiro, porque são vários os tempos, né? Você tem o tempo histórico, você tem o tempo individual, você tem o tempo político. Esse tempo maluco das redes que dobrou velocidade. Pois é, aí você tem a aceleração do tempo com a sociedade digital e que, portanto, acelera também a mudança, né? Quer dizer, hoje a capacidade de você ver algo se tornar ultrapassado, né? Quer dizer, a taxa de obsolescência das nossas experiências concretas na sociedade é muito alta. Palavra fundamental, obsolescência. Você vai, de repente, uma coisa que era novidade para nós anteontem, hoje está velha de matar. Então, esses vários tempos, essa superposição de tempos, já era uma preocupação minha na era do imprevisto. Não é? Na era do imprevisto, o argumento, como eu estava falando de um tempo mais longo, na era do imprevisto estou falando da grande transição, que começou há mais de uma década e que vai levar ainda mais de uma década para se completar, ou pelo menos para atingir a velocidade, altura e velocidade de cruzeiro, né? Quando você vai decolando e tal, e chega assim, agora nós estamos no modo de cruzeiro aqui, a velocidade e altitude. Essa palavra em Minas Gerais não se utiliza mais, né? Porque a velocidade do cruzeiro está lá na Série B, então... Lá, aí que ficou mais lenta aí, né? Ficou em câmara lenta. Mas você tem o meu argumento, então, era o seguinte, é que o nosso presente é cada vez mais vazio de passado, cada vez mais cheio de futuro. Né? Por quê? Porque toda a nossa experiência pregressa está morrendo, ela está sendo superada rapidamente por essa transição tecnológica, social. Então, e esse é um dos problemas que a política não consegue resolver. Né? Quer dizer, uma das minhas angústias, que eu falo muito dela no livro, aliás, eu falo nos dois, na Era do Imprevisto, no Tempo dos Governantes Incidentais, é a minha inquietação com a esquerda mundial, que não consegue dar respostas adequadas para sem olhar para o passado, né? Olhando para o futuro. Eu sei que é difícil, porque todo o pensamento da esquerda, seja da esquerda socialista, marxista, seja da esquerda social-democrática, ele foi construído em cima de uma teoria da sociedade, da história e das classes que amarra, né? E aí você olha e diz assim, bom, mas e aí? Bom, as classes estão virando geleia.
né? A estrutura de classe está se dissolvendo. E então a esquerda precisa de aprender a pensar, ainda que estruturalmente, da Do tempo. caixa, Fora do tempo, né? da caixa histórica, né, do tempo do passado, e começar a pensar mais no futuro. Então, e nos governantes ocidentais, eu acho que a gente está vivendo um outro tempo, que é o tempo efêmero, né? Mas aí é o seguinte: a nossa experiência subjetiva com o tempo, ela é um grande mistério da natureza humana, né? Porque você pensa assim, tá bom, vai durar 4 anos. Tá, mas a nossa experiência desses 4 anos, ela pode ser veloz, né? Se as coisas estiverem indo bem, etc., e a nossa vida está mudando e tal, ou ela pode ser em câmera lenta, como está hoje. Depende da dinâmica dos tempos, né? Cruzando. Claro, depende. Exatamente. Quer dizer, nesse momento a gente está confinado, né? Pelo menos os que obedecem o confinamento, eu, por exemplo, obedeço, até porque eu faço parte do chamado grupo de risco, sem nenhum orgulho de fazer parte desse grupo, mas você tá isolado, né? Você não está, portanto, a quantidade de coisas que você, por mais que a gente faça milhares de coisas, está trabalhando mais no isolamento. Mas por mais que você trabalhe, quer dizer, o seu dia fica longo, né? Porque você não sai, você não tem muita variedade. E por outro lado, a tormenta que representa você estar sob essa doença e sob esse governo ainda tornam mais lenta a progressão do tempo. Então você experimenta aquilo como uma câmera lenta. Cara, não é possível que esse sujeito não tenha ainda nem 2 anos completos de mandato, né? Quer dizer, não é possível que eu esteja só há mais de 250 dias isolado. Parece que eu estou há mais de um ano, tá certo? Quer dizer, então essa experiência subjetiva do tempo, ela também é parte dos ingredientes que produzem esse tipo de reação, né? Quer dizer, o desgaste de um governante incidental nessas condições é muito maior, muito mais profundo do que seria se a vida estivesse correndo normal, tá certo? Quer dizer, e nesse sentido a pandemia de fato tem um impacto decisivo na trajetória desses governantes incidentais, porque por serem incidentais e por serem como são, eles não foram capazes de enfrentar a pandemia do jeito necessário para proteger a população minimamente, né? Então, quando você olha o mundo, os piores casos são dos governantes incidentais. E os 2 piores casos do mundo quais são? Estados Unidos e Brasil. Qual que está piorando muito por conta até da escala da população? Índia, outro governante incidental, o Modi. Quer dizer, é batata. Você olha e diz assim, tá, se o cara tem essas características, ele vai ser uma tragédia na pandemia. Isso vai ser uma tragédia para a sociedade dele, mas em compensação ele vai se desgastar de forma muito mais profunda, né? Que é o que aconteceu com o Trump, que está acontecendo agora com o Bolsonaro. Gente, eu estou agora convidando as pessoas que estão aí na live. Quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Tem gente da Itália, Otávio. Usa o chat, né? Usa o chat aí, porque o meu desafio agora para aqui para frente, eu me determinei a fazer as nossas lives mais interativas, que eu vou perguntando e esqueço, que tem um monte de gente aí presente. Então, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, eu estou de olho aqui no meu celular nas perguntas, tá? Sérgio, natureza da argumentação. Me pergunta, a natureza dos argumentos que levaram os governantes incidentais ao poder foram, de certa forma, convincentes. Esse aqui é o ponto. Essa natureza mudou ou essa natureza vai prosseguir? A natureza que eu digo é negacionista, né? Esses caras estão no poder. Vamos falar a verdade, não foi à toa, não foi Deus que baixou e falou, você vai para o poder. Não, ganharam no voto. Quer dizer, qual que é a minha sensação? Vai mudar o quê? A natureza do argumento ou a natureza do político? Não, veja bem, Afonso, quem se convence com esse discurso estreito,
negacionista, intolerante, racista, supremacista, do Trump e do Bolsonaro, é só uma seita. É a seita da ultradireita. Isso aí não elege nem prefeito. Dificilmente elege mais do que 2 vereadores. Então, o resto que elegeu o Bolsonaro e o Trump é de gente que olhou no discurso deles aquilo que queria olhar, aquilo que queria enxergar. Viu no discurso deles aquilo que queria ver. Espelho, né? Espelho invertido, então, é isso? É mais disso, mais ou menos isso, porque o cara diz assim, olha, vamos acabar com essa petralhada toda, vamos varrer esse pessoal, aí diz o Trump, vamos botar um muro nos separando desses mexicanos sujos e tal. E aí, quer dizer, só aqueles que odeiam os mexicanos é que ouvem isso. Os outros não ouvem isso. O que eles ouvem é um discurso de negação àquilo que está lá incomodando a eles. Eles dizem, esse cara está dizendo que vai mudar, é capaz dele mudar mesmo, porque ele é muito diferente de tudo o que a gente experimentou antes. Então vamos atrás dele. E aí, quer dizer, é uma coalizão muito difusa, muito amorfa, produzida por emoções e sentimentos muito diversos. Alguns muito negativos e outros simplesmente assim, uma esperança vã de que, caramba, quem sabe, é tão extremo isso aí que vai que dá certo, né? Eu vi muita gente rapidamente se arrepender da escolha, lá e aqui, né? Então, se você olhar bem quem elegeu, quem fez parte da maioria que fez a diferença, que virou o jogo a favor do Bolsonaro, é o mesmo pessoal que virou a favor do Lula e da Dilma e do Fernando Henrique. Entendeu? Quer dizer, tem um pedaço ali que é um eleitorado volante que vai procurando. Não tem nenhuma lealdade, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque como lá tem uma identificação partidária muito forte, né? Então quem é republicano realmente assim fervoroso acaba ficando com o Trump porque ele é republicano e o outro é democrata. Então essa polarização, um sistema bipartidário, né, quer dizer, com uma identificação partidária muito forte. Mas por que tem os chamados swing states? Por que tem a parte oscilante do eleitorado nos Estados Unidos? Porque a quantidade de democratas fiéis, de republicanos fiéis, está diminuindo. E o que está aumentando são os independentes, né? Ou então os grupos identitários, os latinos, os negros, os asiáticos, que aí votam de acordo que não estão se aumentando, a pandemia organizou eles, né? Teve essa propriedade. Os latinos e os asiáticos são a população crescente nos Estados Unidos. Eles crescem a taxas muito superiores os Estados Unidos não crescem mais. Né? Estou falando da natalidade mesmo, né? Não, estou falando de demografia, né? Quer dizer, os Estados Unidos a demografia está parada. Ele estaria perdendo população se não fossem os imigrantes. Como o Japão perde, como a Noruega perde, a Europa em geral, né? Então, quem é que cresce na população americana? São os latinos, que eles chamam lá de hispânicos, embora tenha muita gente de língua portuguesa, né? Os hispânicos, né? Exatamente. Entre os hispânicos tem muita gente ibérica, né? De língua portuguesa, e tem muita gente africana, né? Então, e os asiáticos, né? Os asiáticos teve várias ondas, né? A primeira onda foi dos imigrantes da Guerra do Vietnã, depois você teve uma onda de imigrantes japoneses e indonésios, etc. E agora você está tendo muito imigrante chinês, tailandês, etc. Quer dizer, então a população asiática cresce muito. Esse pessoal vota de acordo com as suas necessidades, né? E não com fidelidade a partido. Eles não têm nenhuma, para eles, republicano e democrata, não tem nenhum significado específico. O que tem significado é a agenda, né? Um cara anti-imigrante não consegue o voto da maioria dos asiáticos. A não ser aquele que já está fixado lá, isso aconteceu, né, dos mais idosos, que olha e diz assim, agora chega, né?
Até porque, quer dizer, são categorias muito, muito diferentes, né? Quem é latino nos Estados Unidos? Depende do lugar. Em Miami são cubanos, em Nova York são brasileiros e jamaicanos. E se a gente for entrar na ideologia, complica muito, né? Os Pois é. latinos cubanos são todos de direita. Pois é. Em Miami. Então você tem, exatamente. Então você tem uma heterogeneidade crescente na população que você começa a agrupar né? Por isso é que eles têm muita dificuldade, por exemplo, de fazer a campanha, por exemplo, com o voto latino. Mas que latino? Os latinos da Califórnia são mexicanos, tá certo? Os de Miami são cubanos. Nova York é uma mistureba inacreditável. Nova York é uma mistureba inacreditável. Quer dizer, com quem que você está falando, né? E as reações são as mesmas. Quer dizer, se o cara diz assim, vamos fechar para os mexicanos, sopa, menos concorrência, entendeu? Quer dizer, então, é muito complicado isso, né? E o país vai ficando mais complicado do que o seu bipartidarismo. Isso é uma das discussões que está tendo nos Estados Unidos hoje. Né? Quer dizer, a democracia não alcança mais uma parcela. Esse é o problema do livro. O cobertor democrático vai ficando curto, porque os partidos estão acostumados a representar as categorias conhecidas, mas eles não sabem representar as categorias novas da população. Duas perguntas aqui, vou fazer as duas, você responde. Danilo Marques pergunta se pode-se dizer que as crises colocam em cena a experimentação de um tempo sob pressão que parece suspenso? Acho que eu vou deixar, você responde essa, depois eu faço. Olha, porque está dizendo que parece que 2013 foi há 15 anos. Não, pois é, exatamente. Quer dizer, essa experiência, ela tem vários canais, né? Você tem um canal que você olha para trás, assim, você vê o passado recente muito mais remoto do que ele de fato é, né? E você olha para o presente e você acha que ele não está andando. As coisas são vertiginosas, você imagina. Pensa só na experiência, Danilo, da pandemia. Quando ela começou, a gente não sabia nem que doença era. Ela começou a matar uma porção de gente. Hoje a gente sabe tratar a doença, na maior parte dos casos. Então a gente está diminuindo a necessidade de UTI, o tempo de UTI e a mortalidade, né? Mas a gente ainda não sabe se a vacina vai dar certo. Quer dizer, então, mas você pensa só, em menos de um ano, a gente saiu do total desconhecimento da doença para o conhecimento perfeito do DNA do vírus, porque a vacina, tanto da Moderna quanto da Pfizer, são vacinas de DNA. É a primeira vez que a gente vai ter a disseminação de medicamentos baseados no DNA, né? As outras vacinas eram no anticorpo. Isso é importante. Inclusive, os negacionistas jogam na questão da digitalização da salvação, que é a vacina, um monte de argumentos, inclusive que inclui até inteligência artificial. Eu li outro dia um texto, deu um nó na minha cabeça, demorei a desfazer o nó. Os caras são inteligentes. Não, a teoria conspiratória às vezes parece verdadeira, você fica convencido. Se bobear, você desconvence. Mas olha, olha só o tempo que uma vacina... Pensa assim, quanto tempo levou para descobrir a vacina da tuberculose? 80 anos. Varíola, etc. Nós estamos desenvolvendo uma vacina em menos de 12 meses. Não no sentido de chegar até o braço de cada um, mas no sentido científico da palavra. O cara começou a pesquisar, o vírus apareceu, ele pegou o vírus, decifrou o DNA do vírus, começou a fazer uma vacina, ou lá com anticorpo, e em cooperação mundial, acelerou o processo de descoberta e acelerou o processo de teste. Então, aí nós estamos falando do tempo acelerado. Agora, para nós, essa vacina está demorando, tá certo? Quer dizer, então, está em câmara lenta. As camadas subjetivas do tempo são danadas. Bruno lá de Araxá, querido Bruno Riffel, os populismos liberais e majoritaristas erodem a democracia, quer sejam neopopulistas de esquerdas ou nacionalistas de extrema-direita. Mas ele diz que nem sempre estes
são incidentais? Olha, depende, porque o incidental não tem a ver com populismo. E o próprio populismo é uma categoria muito heterogênea, né? Quer dizer, de que populismo nós estamos falando? Nós estamos falando do populismo peronista, que originou esse tipo de termo. Ou getulista, digamos assim. Ou getulista, né? Quer dizer, esses populistas do início do século XX, né? Ou nós estamos falando dos populistas contemporâneos. Eu até não gosto muito do termo populista, porque eu acho que Ele não explica muito, né? Não, pois é, porque, na verdade, quer dizer, o populista clássico era um sujeito que tinha um carisma enorme e uma capacidade de convencimento da população face a face, né? Quer dizer, era no comício, era no rádio, era na... Agora, na verdade, com a quantidade de apoio de mídia que você tem, e que foi o caso do Bolsonaro, foi o caso do Trump, você não precisa ter carisma. Né? Quer dizer, a ideia de que o Bolsonaro é um líder carismático é uma coisa inacreditável. O líder carismático é o líder que atrai sentimentos bons. Né? Não é o que atrai sentimentos maus. Né? Então é complicado isso. Eu não chamaria de populistas. Agora, eu acho que o componente fundamental que erode a democracia é a autocracia, é o DNA, a autocracia que tem no DNA desses personagens, né, que não aceitam as regras do jogo. O autoritarismo, né, por dentro, né? Que são intolerantes, etc. Agora, a incidentalidade tem a ver com outra coisa. Não é com ser autoritário ou deixar de ser autoritário. A incidentalidade tem a ver com a maneira pela qual chega ao poder. De onde vem, como chega e aí como sai. Eu costumo dizer que é mais fácil você prever a saída do que a chegada. Porque a chegada é imprevista. De repente, você tem uma eleição que dá a tempestade perfeita e um cara que sai do nada e ganha. Isso é um fenômeno. Uma reflexão dando uma virada nessa nossa conversa e voltando um pouquinho para a questão da religião. Em todas as circunstâncias históricas que eu me recordo, olhando para a história, a religião teve sempre um papel forte. Deus é a salvação, etc, 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 etc. Nesse contexto, a salvação é científica. A única salvação é a ciência, mesmo que esteja sujeita ao negacionismo. Como é que você vê esse conflito religião-ciência num país e num mundo tão ainda influenciado pelas religiões? Imagina na Ásia e outros lugares. Esse conflito foi resolvido na passagem da Idade Média para os tempos modernos, tá certo? Quer dizer, o iluminismo já... o que é o iluminismo, senão a chegada das luzes, da ciência e da racionalidade sobre a visão mágica, não é? e esotérica e religiosa do mundo. Né? Então, a mistura entre poder e religião é uma mistura antiga, que foi superada pela Reforma e pelo Iluminismo. O que a gente tem hoje são formas medievais de retrocesso religioso. Você pegar os evangélicos não pentecostais, eles são todos... nenhum deles segue a Reforma. Nenhum deles entende a Reforma. Porque a Reforma foi contra a maior parte das coisas que eles fazem. Você liga um desses canais aí de televisão pentecostal, aí, evangélico, você vai ver o cara prometendo milagre, prometendo cura, exorcismo. Isso não existe na Reforma. A Reforma foi uma outra coisa. Calvino e o Lutero, Lutero antes de Calvino, eles se rebelaram contra a ideia de você criar intermediários entre Deus e a pessoa. Quer dizer, o pastor protestante clássico da Reforma, ele não é intermediário de nada. Ele é um facilitador da conversa em torno da Bíblia e tal. Ele apenas sabe mais a Bíblia, ele
né, ele estudou a Bíblia, então ele explica melhor. Mas quem fala com Deus é cada um dos crentes, né, dos fiéis. E a palavra de Deus não é a palavra do pastor, é a Bíblia. Então, essa perversão da religião é um fenômeno de tempos como esse. Né? Quer dizer, eu até na era do imprevisto, eu me refiro a um romance de uma escritora, a Marion Ashley Bradley, que escreveu As Brumas de Avalon, né? E que tem exatamente uma feiticeira Morgana. A Bruma de Avalon é a história da Távola Redonda, do rei Arthur, da perspectiva das mulheres daquela corte, né? E a Morgana é uma feiticeira que olha e ela vê que o mundo dela está desaparecendo nas brumas, né? Por causa da chegada aí no caso, de uma religião monoteísta. Você sai do politeísmo para o monoteísmo e depois você sai do ateísmo para o primado da ciência. Não que isso te impeça de ter a sua crença e acreditar em Deus, não é isso. Mas, na verdade, quer dizer, o mundo tem que ser construído de forma racional e não como se fosse alguém iluminado recebendo comandos da divindade. Não existe isso, tá certo? Quer dizer, então... Mas qual a relação, então, entre essa incidentalidade que você fala e o Crivella? Não, veja bem, o Crivella é incidental porque ele faz isso, quer dizer, ele se elege na onda, né? O fato dele ser bispo da Igreja Universal de Deus é o seguinte, a igreja, ela não é suficiente para eleger um prefeito, tá certo? Quer dizer, ali de novo, é a seita dele, né? Agora, onde é que ele consegue mais adeptos? Ele consegue mais adeptos no sentido de que e aí, quer dizer, você tem o crescimento da própria população evangélica, é que a ausência do Estado, a desproteção das pessoas, chega à igreja, e essa igreja hoje tem muito mais essa capacidade de chegar na comunidade do que a Igreja Católica, que se burocratizou demais, né? No mundo inteiro, mas nos países católicos, de dominância católica em particular, né? Você vê na Espanha, em Portugal, aqui, a Igreja Católica virou uma grande burocracia, né? E por isso é que o Papa Francisco se transforma numa personagem tão unanimemente gostável, né? Porque ele rompe com o burocratismo da Igreja. Ele começa a dizer, não, isso aí é tudo bobagem dos burocratas, vem cá, não, o mundo é outro aqui, vou botar o pé no chão. Isso aí é uma resposta, né, à burocratização da igreja. Agora, os evangélicos, e sobretudo os não pentecostais, por causa dessa capacidade de automultiplicação, né, que você reúne um grupo de caras e fala assim, eu sou o pastor e pronto, não faz mais teologia, não faz seminário, né, quer dizer, no caso da igreja reformada, né, dos protestantes clássicos, tradicionais, cara, o sujeito não vira pastor da noite para o dia, ele tem que estudar, ele vai fazer, né, o seminário lá, vai estudar, como se fosse um doutorado. E eu conheci pastores, por exemplo, o pai da Miriam, meu sogro morreu, ele sabia grego, sabia hebraico, sabia latim, né, quer dizer, porque ele era um estudioso da Bíblia. Uma vez eu dei um poema do Augusto de Campos para ele, uma tradução do Cântico dos Cânticos, para ele verificar se é lindo, né? Dei para ele ver se de fato correspondia, se não era uma grande heresia dele, né? do transliterador E aí ele disse, bom, eu vou ter que comparar com a Vulgata Latina, vou ter que comparar com o grego, o hebraico, e aí depois te digo, passou uma manhã inteira estudando o texto, depois disse, é lindo. Né? Eu lancei esse livro, o livro começa assim, nuvem de nada, nada. Exatamente. Tudo é nuvem, nada. Em vez de vaidade das vaidades. Vaidade, tudo é vaidade. Tudo é uma nuvem, beleza. Nada. Mas para ele, que era uma nova versão da palavra, né, da Bíblia, ele foi estudar, poesia pura, ele foi estudar, foi ver no hebraico, foi ver no grego, se ofendia
as acepções originais, né, da coisa. Essa conversa é uma conversa importante, porque, deixa eu falar, a religião não tem a ver. Mas, por exemplo, você sabe qual foi a primeira coisa que o Camus escreveu na vida? A tese de doutorado dele, que é sobre o avanço do cristianismo sobre a cultura helênica. É a tese de filosofia dele, que, na verdade, era uma tese sobre religião. E depois virou um dos grandes pensadores da esquerda francesa. Eu vou fazer uma provocação. Nós estamos vivendo num tempo, agora, a pandemia especificamente, onde a velocidade da tecnologia avançou sem medida, né? A gente ainda não tem noção do que será. Estamos falando aí numa plataforma que era utilizada para reuniões internas de empresa, que virou essa plataforma mundial. Nesse contexto, com a chegada brutal e a instalação da inteligência artificial e da cibernética no nosso cotidiano, você acha que um dia os políticos, não a política, mas os políticos vão acabar? Não, veja bem, a política como nós a conhecemos vai acabar, como tudo que nós conhecemos vai acabar. A política vai ter que se digitalizar, né? Ela vai ter que encontrar outros caminhos, inclusive porque você não, cada vez mais, e esse é um ponto que hoje eu estava conversando com um jornalista que está escrevendo um negócio sobre o novo capitalismo, falava exatamente sobre isso. Disse, olha, o que está acontecendo? O processo tecnológico está avançando em todas as áreas e tornando tudo muito fluido. E aí você fica querendo regular essa fluidez com instituições fixas, analógicas. Né? O exemplo melhor são as redes. Né? Aí vamos fazer uma lei para controlar essa porcaria dessas redes que estão espalhando fake news para tudo quanto é lado, etc. E tal. Tá bom, aí você faz a lei, leva um ano discutindo a lei, aí você aprova, o presidente promulga, aí você olha e diz assim, mas cadê aquelas redes que a gente regulou? Exatamente. Não existem mais. Tá não certo? existe mais. Já passou. Tá certo? Quer dizer, então, a governança vai ter que ser mais fluida. Né? E eu acho que o que está acontecendo, Afonso, que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, e a esquerda, por exemplo, para ela isso é anátema, porque ela tem uma fixação no Estado Nacional. Olha bem para os problemas do mundo e você vai ver que os problemas ou são globais e só podem ser resolvidos através de cooperação global, portanto, de alguma forma multilateral de governança, né? Ou são locais e estão na cidade, tá certo? E é onde você tem capacidade para resolver, né? Que o Estado Nacional está deixando de ser relevante. E a gente fica ainda pegado. Você vê, daí a obsolescência desse tipo de governante ultranacionalista. O cara está querendo defender uma coisa que está acabando. E trata-se disso, na verdade. Quer dizer, tem muita gente querendo preservar o que está condenado à morte. Né? Mudança é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar nela com muita clareza, porque no passado a mudança analógica ela era muito menos vertiginosa. Por exemplo, ninguém se deu conta, eu acho, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, e as pessoas dizem, cara, não me passou, eu não vi isso. Mas há poucos dias atrás, a SpaceX, que é uma empresa privada de um maluco que resolveu apostar que vai levar uma tripulação para colonizar Marte, colocou no ar e levou para a estação espacial o primeiro voo privado tripulado com os seres humanos do mundo. Tá certo? Quer dizer, isso aí, e mais, numa cápsula que não se perde. Ela foi lá, se acoplou na estação espacial e voltou para ser reutilizada. Todas as cápsulas Soyuz e todas as cápsulas da NASA, as Apollo, estão na órbita aí, ó. Queimando ozônio. Ou pegaram fogo ou caíram, estão na órbita. Entendeu? Quer dizer, a ideia de você ir com uma nave e voltar, e a nave voltar para você reutilizar,
Isso envolve uma pesquisa tecnológica, um desenvolvimento tecnológico, um avanço tecnológico absurdo, absurdo, né? Estou doido para fazer a pergunta agora que eu vou fazer para você. Deixa eu até te interromper. Ô Sérgio, Brasília vai acabar? O que é? Não, eu vou só fazer um preâmbulo. Ontem eu li a notícia que a Vale, que detém aquele prédio aí no Rio, do centro da cidade, pertencente à Fundação Getúlio Vargas, com 16 andares, entregou 15. Vai ficar com um só. Aí, com essa coisa da inteligência, aí, dando sequência à minha pergunta anterior, claro. vai acabar, querido. Aquilo ali não vai rolar, não. Mas veja, mas isso aí cria um problema e resolve um problema. Tá certo? Quer dizer, vai criar um problema porque não é só que você pode colocar as pessoas em home office. É que com a inteligência artificial e a mecanização, a robotização, você vai precisar de menos gente mesmo. Então, você está criando um problema de desemprego aí que precisa de ser resolvido. E esse é um dos grandes dilemas que a esquerda ainda não se envolveu nele para valer, mas é o seguinte, a base de remunerar, o trabalho assalariado está desaparecendo. E quem vai pagar a conta das pessoas? Tá certo? Quer dizer, então, por isso é que hoje a ideia da renda mínima de sobrevivência, que era uma ideia do liberalismo de direita, virou uma ideia meio universal. Tá certo? Agora, por outro lado, esse abandono de prédios comerciais cria a oportunidade de você fazer um retrofit e resolver o problema da moradia, da falta, né? Quer dizer, aquela ideia do Boulos lá, vamos aproveitar os prédios abandonados. Vai ter muito prédio abandonado. Por que você não transforma isso tudo em moradia? Você resolve o problema do déficit habitacional, tá certo? Mas, então, quer dizer, toda essa mudança, ela resolve problemas e produz problemas novos, os quais você tem que pensar em soluções novas. Não adianta ficar pensando em solução analógica para um problema digital, tá certo? Quer dizer, e a gente, eu não sei se a geração dos meus netos, mas nós e a geração dos nossos filhos somos seres de transição. Nós estamos entre uma era e outra. Como é que vai ser? Ninguém sabe, porque o que vai dar certo, né? Quer dizer, tem formas emergentes aí que estão sendo experimentadas que podem dar errado e podem ser substituídas por outras daqui a alguns anos, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, é que o mundo no qual a gente nasceu está desmoronando, está acabando. E isso produz uma inquietação social muito grande, que faz com que você tenha, obviamente, como previsão, um ciclo na humanidade de instabilidade política, social e econômica muito grande até que as coisas amadureçam. Ou seja, uma transição radical como essa, a primeira ela era vivida como crise, né? E os governantes incidentais são apenas uma erupção dessa crise, que acaba rapidamente. O Anísio do Carmo te pergunta, e as relações entre esses governantes incidentais e o chamado neoliberalismo? Bom, a ideia do neoliberalismo é uma ideia muito vaga que a esquerda transformou numa coisa que não existe direito, do jeito que ela pensa. O que certamente é importante nessa coisa é que durante algum tempo, e esse tempo já passou, houve um consenso quase global, pelo menos em todo mundo capitalista, imposto pelo mercado financeiro, que é o setor hegemônico do capitalismo globalizado, de austeridade fiscal, né? Porque a ideia fundamental era qual? O governo, o Estado, tem que ser solvente, ele tem que ter dinheiro para pagar as dívidas que ele contrai comigo. É um problema de agiota entendeu? Quer dizer, se você não me pagar, eu mando te matar. Então, essa ideia da austeridade, ela predominou durante todo o período do início do século até agora. A austeridade morreu com a pandemia. Na hora que a sociedade se deu conta, e veja bem, não é só a sociedade, os carinhas lá de Wall Street, que
viviam do credo da austeridade, de repente testaram positivo do vírus, diz assim, aonde é que eu posso ir? Bom, é o seguinte, não tem UTI sobrando porque o setor privado é austero. Ele não faz UTI para sobrar. Né? Belo paradoxo colocado é muito à frente caro. deles. Aí, vai para o hospital público, meu filho. Diz, caramba, mas o hospital público a gente tirou todo o dinheiro dele. Né? Então, a austeridade morreu aí. Né? E agora o que a gente vai ver é uma outra forma de pensar a ideia de equilíbrio fiscal, que é uma ideia importante, não por razões ideológicas e não para satisfazer o mercado financeiro globalizado, mas porque a base fiscal do Estado, a capacidade do Estado de extrair renda da sociedade está diminuindo com essa mudança. Com o fechamento de empresas, né, com o desemprego, etc., estrutural, cada vez menos o Estado arrecada menos. Portanto, cada vez mais ele terá que ser levado a ter prioridades muito claras. E essa vai ser o grande conflito político daqui para frente. Entre aqueles que dizem, bom, a prioridade é dar dinheiro para o capital, e aqueles que dizem que a prioridade é dar dinheiro para os desvalidos, para a sociedade que precisa. Então, e no meio disso, fica todas aquelas pessoas que são forçadas a viver por conta própria. Né? Aí você tem uma falsa ideia de empreendedorismo. Não, o emprego precário, né? Se não vai fazer brigadeiro, aí vira empreendedor. Sabe? Fazer brigadeiro não é ser empreendedor. Fazer brigadeiro é se virar. É a diferença, né? Entre o empresário, mesmo que seja pequeno e médio, e o que se vira. Quer dizer, eu faço aquilo que dá para fazer para ganhar algum dinheiro para poder manter a minha casa minimamente. E, por outro lado, você tem uma classe média que cada vez mais é por conta própria. Essa sim, trabalha na economia do conhecimento, não quer ter um patrão só, não quer ter carteira assinada. Né? Eu sou um codificador, eu escrevo programas para aplicativos. Eu não quero ser cativo de um só, eu quero poder fornecer para a Apple, para a Google, né, para o Facebook, eu quero poder fornecer para todo mundo. Né? Então, esse tipo de pessoa, que é uma pessoa nova no mercado, esse realmente pode viver por conta própria. Não tem lei trabalhista que proteja esse tipo de pessoa. Porque ele está mudando o tempo todo, tá certo? Quer dizer, então... Tá, a gente não falou de pelo menos duas coisas fundamentais na análise dessa nova sociedade. Primeiro, a questão dos recursos naturais. Na medida em que, inclusive, consome-se menos os recursos devido à pandemia, esse paradigma muda. Na medida em que esta coisa da necessidade de se preservar a natureza, também provocada pela reflexão do confinamento, também essa coisa muda, não é? Eu acho que, na verdade, é mais do que o confinamento. Quer dizer, o que deixou claro que a gente precisa de preservar a natureza é o fato de que o vírus ele existia na natureza e ele foi trazido para a sociedade humana pelo mau manejo da natureza, por um contato inadequado entre o ser humano e os animais silvestres. Né? Bom, se você perguntar para um cientista quantos vírus iguais a esse coronavírus existem na Amazônia, na fauna da Amazônia, ninguém mais dorme. Entendeu? Quer dizer, está na casa dos milhões. A probabilidade de um deles virem para a sociedade humana é dada pela probabilidade de invasão do ser humano à natureza. Não precisa de ir muito longe, Afonso. O que produz a febre amarela? Aí diz assim, não, é o macaco. Não, não é o macaco. O que produz a febre amarela é um mosquito que só tem dentro da mata. Ele não consegue voar 1 metro a mais fora da mata, que ele morre. Malária, né? Mesma coisa. Então, quem é que contrai o vírus? É alguém que entra na mata, desavisado, é picado por esse mosquito, contrai o vírus da febre amarela, vem para a cidade e é picado pelo Aedes aegypti, e aí transforma numa epidemia urbana. Né?
é o mau contato com a natureza. Né? Hoje a ciência sabe que a maior parte das epidemias do mundo são zoonoses. São epidemias provocadas pelo contato entre o ser humano e um organismo, que a gente chama de vírus, que está num animal silvestre. Ele está perfeitamente adaptado ao ambiente, ao ecossistema do organismo do animal. Quando ele entra no nosso ecossistema, ele tem que fazer um esforço enorme para sobreviver. É darwinismo puro. O que ele faz? Ele vai se adaptar ao nosso ecossistema. E aí ele vira um ser imperialista. Ele começa a matar tudo que disputa com ele o alimento. Tudo que disputa com ele as chances de sobreviver. E aí ele se transforma num vírus fatal, agressivo para burro, que precisa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro para poder sobreviver. E aí a gente fica completamente indefeso. Tá certo? Quer dizer, não tem novidade nisso. Darwin. Né? Darwin. Então, essa é uma questão. A outra é a seguinte: nós estamos aprendendo a não consumir tanto combustível fóssil porque nós estamos sem carro. A gente não está precisando mais de transporte. E aí, quer dizer, você descobre que, caramba, é tão melhor não ter que ficar dirigindo nesse trânsito infernal, né? Resolvendo tudo online, etc. Que aí, quando você sair, você não vai ficar feito um maluco e dizer assim, estou doido para pegar um engarrafamento de trânsito. Não, você está doido para ir à praia, para fazer uma opção de outra coisa. Engarrafamento de trânsito, você não quer mais, tá certo? Quer dizer, então, eu acho que a pandemia ela força uma mudança de hábito. E uma mudança de hábito na direção de uma solução mais sustentável de vida. Não tenho dúvida sobre isso. Serginho, o tempo já passou muito, mas depender de nós dois, a gente fica até amanhã cedo, né? Aqui. Bem, para finalizar, eu gostaria que primeiro se mostrasse as capas dos livros. Esse é um evento para divulgar livro. Sérgio mostra o seu livro O Tempo dos Governantes Incidentais, que tem a capa predominante azul. Sequência de capas lindíssima. Em seguida, ele mostra o livro A Era do Imprevisto, que tem a capa predominante cinza. São irmãos. Esse aqui é um irmão mais velho, esse aqui é o irmão mais novo. Esse é o irmão mais novo. E para encerrar, Serginho, eu queria que você falasse, obviamente, do seu próximo romance. Então, Agora fala. Pode falar. O meu próximo romance, ele está já aceito por uma editora. Estou esperando só a resposta final para poder dizer a editora e quando é que vai sair. Mas e ele é uma espécie assim de contraponto ficcional do Tempo dos Governantes Incidentais, né? Porque ele é exatamente a história de um grupo de amigos vivendo em São Paulo sendo vitimados por essa polarização que divide família, que produz ódios e uma sociabilidade muito estressada, né? E ele chama-se O Intérprete de Borboletas, título que me foi sugerido pelo Agualusa, que tem a ver com um personagem que é uma espécie assim de conselheiro desses amigos, que é mais velho e que gosta de viver na natureza com as suas borboletas. Mas é um romance bem, bem contemporâneo, bem urbano, e que mostra alguns dos problemas, tenta tratar afetivamente com alguns dos problemas que a gente tem na sociedade contemporânea. Agradeço aí a presença com a gente do Chico Mendonça, do Danilo, do Anísio, do Pedro Curti, que está sempre com a gente também no nosso 15 minutos de papo, Goulart, Guzmão, Otávio Dantas, muita gente aí que esteve com a gente nessa 1 hora. Muitíssimo obrigado a todos. Por favor, saiam daqui imediatamente, entrem em uma livraria física de preferência, se não quiser e nem puder ir, compre online o livro do Sérgio. E eu queria passar a palavra para você fazer o encerramento, Sérgio. Bom, Afonso, é sempre um prazer conversar com você e com a audiência do Sempre um Papo, né? Até porque a gente conversa sobre as coisas que a gente gosta mais, né? Que é livro e literatura. Ainda que os assuntos sejam variados,
Ainda que os assuntos sejam variados, o tema é sempre em torno de livro e literatura, né? Não é? Tá certo, É certo. isso. Muitíssimo obrigado, viu? E Eu que agradeço. até o intérprete de borboletas, por favor. Isso aí, vamos fazer um belo tempo, sempre um papo com ele. Maravilhoso. Muito obrigado a todos. Obrigado.